Será que a gota tem a ver com a doença periodontal? E essa foi uma pergunta que me fizeram. A gota, para todo mundo saber, ela é um sintoma da deposição de cristais de ácido úrico nas articulações. A pessoa pode ter uma grande produção de ácido úrico ou uma dificuldade na eliminação desse ácido úrico. O ácido úrico acaba se acumulando no corpo, se deposita em forma de cristais e o corpo faz uma resposta inflamatória bastante dolorosa no dedão do pé, nas articulações, no joelho, e vai ter ali uma resposta inflamatória significativa. O paciente vem mancando ou ele tem muita dor, enfim. Gota é uma doença que acaba causando muita inflamação. A pergunta será que quem tem gota ou ácido úrico alto tem alguma inclinação, até uma relação com a doença periodontal? Primeiro a gente tem que entender o seguinte: o que é então a crise de gota? A crise de gota é uma reação inflamatória. O que é a doença periodontal? A doença periodontal é uma doença inflamatória. O que é o diabetes? O diabetes também é uma doença inflamatória. O que é a doença cardiovascular? Doença cardiovascular também é uma doença inflamatória. Por quê? No endotélio acaba causando uma pequena inflamação e essa inflamação acaba causando a chegada de células de defesa que vão fazer uma placa de ateroma, vão fazer um curativinho no lugar onde está inflamado ou está machucado nas artérias. O diabetes, por exemplo, toda vez que a pessoa tem um pico glicêmico, ela tem um aumento do estresse oxidativo. O estresse oxidativo é uma coisa que acaba arrancando elétrons ou pela liberação dos radicais livres, e isso acaba causando danos também para o corpo. E também está relacionado indiretamente com a resposta inflamatória. Enfim, quem tem uma crise de inflamação por gota no joelho, no dedão do pé, no cotovelo, nos dedos das mãos, não tem uma maior tendência à inflamação, não está inflamado? Sim, ele está inflamado, tem uma grande quantidade de moduladores inflamatórios na corrente sanguínea e o sangue que passa pelo corpo é o mesmo sangue que passa na gengiva. Se você tiver uma pequena tendência à inflamação ou alguma coisa que estimule a inflamação, como por exemplo o biofilme dental, esse biofilme dental com as citocinas inflamatórias circulantes, ele vai estar mais inflamado. E isso pode vir de encontro a uma situação onde você até vê que tudo aquilo ou aquilo pouco de biofilme dental não estaria relacionado com tamanha inflamação ou perda tecidual em relação àquilo que poderia estar num paciente normal. Isso é muito comum nos diabéticos também, que por conta de toda a inflamação que ele tem no corpo, aquilo de biofilme dental que ele tem na boca não está compatível com o tanto de inflamação que ele acaba tendo no local ou tanto de perda tecidual. Então, indiretamente, pela gota ser uma doença inflamatória, ela também tem alguma relação com a doença periodontal. E aí, o que a gente faz? O que a gente faz? A gente vai estimular o paciente a fazer esse tratamento, a que ele consiga controlar os níveis de ácido úrico, para que ele consiga também ter a melhoria da doença periodontal. E o que nós, da odontologia, podemos fazer em relação a isso? Primeiro eu quero dizer que, antes de qualquer coisa, nós somos profissionais da saúde. Como profissionais da saúde, a gente tem o dever de conseguir orientar o paciente. Veja bem, o ácido úrico é considerado também um marcador de síndrome metabólica. Síndrome metabólica é um conjunto de eventos ou doenças que acabam acometendo o corpo, que em conjunto eles são chamados de síndrome metabólica. O que a gente vai ver nesse paciente? A circunferência abdominal maior do que a circunferência do quadril, ela já é considerada um sinal de síndrome metabólica. E é tão engraçado que a gente começa a ler os estudos, e os estudos falam do marcador X, do marcador Y, que faz o exame disso, faz o exame daquilo, e no fim o artigo acaba concluindo que, embora um dos marcadores mais confiáveis de síndrome metabólica seja a proporção cintura e quadril. Muito simples, tá? Não precisa fazer a conta, mas se a circunferência da sua barriga for maior do que a circunferência do seu bumbum, ou seja, se a sua barriga for maior do que o seu bumbum, muito possivelmente você tem síndrome metabólica, e esses pacientes devem sim ser estimulados a emagrecer.
Acontece que emagrecer é difícil, tá? Mas então vamos com calma, que dentro desses conhecimentos atuais da ciência e das novas evidências científicas, a gente vai dar um caminho do que nós, como profissionais de saúde, nós podemos fazer. Profissional de saúde, mas a gente tem a parte interessada, porque se nós estamos tratando o periodonto, é óbvio que se você fica tratando uma coisa e o paciente está todo arrebentado sistemicamente, nosso tratamento não vai dar certo. E se a gente fica só pensando localmente, o nosso tratamento local nem sempre vai dar resultado. E lá pelas tantas, se a gente nem menciona a possibilidade de uma relação com o sistêmico, ou o paciente desconfia ou ele subentende que a gente não está entendendo que existe uma relação, ele pode vir entender que você é um mau profissional. Porque tratou e não resolveu. Mas a gente precisa saber desse relacionamento com a saúde sistêmica. Por fim, síndrome metabólica, que é ter a cintura maior do que o bumbum, ela é um fator de doença inflamatória. O que mais acompanha a síndrome metabólica? Geralmente está relacionado com resistência insulínica. Resistência insulínica ou resistência periférica à insulina é quando o indivíduo ele acaba tendo um grande consumo de carboidratos. Esse grande consumo de carboidratos vai fazer com que o indivíduo produza muita insulina para guardar esse carboidrato, para tirar essa glicose do sangue. Acontece que se come muito carboidrato, vai produzir muita insulina, até se a insulina dizer assim, chega, cansei, não dou mais conta de atender. E aí começa a sobrar a glicose e a insulina não consegue mais encaixar no receptor e ele acaba não funcionando direito. Aí começa a fazer diabetes. E aí ele começa a fazer o tratamento para diabetes e começa a tomar uma medicação. O que também acompanha a síndrome metabólica são altos níveis de LDL, que é o colesterol ruim, altos índices de triglicerídeo. O que eu venho aqui desmistificar dentro de todos os estudos que a fisiologia hormonal tem trazido mais recentemente é que, diferentemente daquilo que se fala para quem tem ácido úrico, que quem tem ácido úrico não pode comer proteína, porque o ácido úrico ele é oriundo da metabolização de purinas, que é um tipo de proteína. Então a gente não pode comer proteína, porque se comer proteína você vai ter purina. A mesma coisa em relação à doença cardiovascular. Se você come gordura, você vai ter gordura no coração. Então basta você parar de comer gordura que você vai parar de comer gordura, ter gordura no coração. Engano, a ciência desmistificou isso. Não é bem assim, assim como a proteína. Por quê? Se parte do raciocínio simplista, que parece que nós somos um saco de batata, que tudo que come, tudo que entra, sai ali, né? Você vai comer proteína, então se você comer proteína, você vai ter ácido úrico. Aí para de comer proteína e vai parar o ácido úrico. Não, isso não funciona. Inclusive em casa, o meu marido teve ácido úrico alto. Hoje nós tratamos a síndrome metabólica através dos conhecimentos de fisiologia hormonal associados à odontologia. Ele está muito bem, obrigada. Então eu tô aqui para dizer que o meu exemplo pessoal comprova que esse negócio de parar de comer proteína para melhorar o ácido úrico é balela, tá? Já foi desmistificado na ciência e quem tiver um familiar pergunta se parou de comer proteína e se diminuiu o ácido úrico, que não é uma verdade. Alguns estudos modificaram outras coisas na dieta, mas não alteraram a proporção de proteínas, a quantidade de proteínas na alimentação e descobriram que outras mudanças foram mais significativas do que necessariamente a diminuição de proteínas. Aí vamos lá, por exemplo, o que vai diminuir de consumo? Vai diminuir o consumo preferencialmente realmente dos alimentos muito ricos em purinas, por exemplo, alguns embutidos, vísceras são ricos em purina, procura depois, pesquisa o que é que tem, mas também não é só isso. O que se sabe é que se você falar para alguém, ou se você ouvir a notícia que você tem ácido úrico alto e tem que parar de comer proteína, o que você vai comer? Aí você já vem com aquela história de comer gordura ruim, porque gordura engorda e gordura aumenta a chance de doença cardiovascular. Pare de comer proteína porque tem ácido úrico alto. Pare de comer gordura porque falaram que gordura faz mal para o coração. O que vai sobrar para comer? Carboidrato. Quem começa a comer carboidrato vai seguir aquela pirâmide alimentar onde a base ela é baseada em carboidratos. Aí o indivíduo começa a comer arroz, feijão, pão, macarrão, tudo muito sequinho, sem gordura. Acontece que esse alto consumo de carboidrato ele vai fazer com que contribua com a síndrome metabólica. E isso está relacionado com os altos índices de diabetes. Na verdade, os índices crescentes de diabetes no mundo por conta dessa dieta equivocada.
O que que é o certo? O certo é fazer aquilo que os nossos avós faziam antigamente, que é comer comida de verdade, parar de comer produtos alimentícios, porque tudo aquilo que for produto alimentício, tudo aquilo que vem muito fabricado, muito na caixinha, vai acabar sobrecarregando o fígado e também vai prejudicar a metabolização, a eliminação do ácido úrico. Então, o indivíduo parar de beber, cuidar da saúde, fazer atividade física, tomar muita água, fazer alguma coisa que acabe melhorando a saúde do fígado, principalmente a diminuição da metabolização da sobrecarga hepática. O que também acaba causando sobrecarga hepática pela sua função é o excesso de comida. Por quê? O excesso de comida vai fazer com que o fígado trabalhe mais, porque uma das importantes funções, mas não a mais importante, tá? Do fígado é também produzir enzimas e proteínas relacionadas com o processo digestório. Acontece que quanto mais se come, mais vai sobrecarregar o fígado. E quando a pessoa tem uma dieta muito rica em carboidratos, o carboidrato vai fazer um pico glicêmico, depois baixa, e você tem fome de novo, vai dar um pico glicêmico, depois baixa, vai dar fome de novo. Tudo isso contribui com a síndrome metabólica, contribui com o aumento de peso, contribui com a possibilidade de você ter uma alteração glicêmica e a pessoa vai ter mais fome e vai comer com mais frequência. E também, obviamente, vai acabar engordando e vai sobrecarregar o fígado. Eu quero dizer nesse preâmbulo que todas as coisas estão interrelacionadas, que nós dentistas nós precisamos ter um olhar para conseguir compreender que ácido úrico não é uma coisa isolada no pé, no joelho, na articulação, que isso está altamente relacionada com todas as doenças inflamatórias no corpo, inclusive com a doença periodontal, que a gente precisa saber identificar a síndrome metabólica pelo aspecto do paciente, perguntando sobre o diabetes, perguntando se tem pressão alta, perguntando quantos são os índices de gordura no sangue, ele vai saber e o que é que a gente vai estimular, que ele melhore a qualidade de vida. Algumas orientações, elas devem ser feitas por todos os profissionais, como por exemplo, o aumento da ingesta de líquidos, a diminuição da sobrecarga do fígado através de uma alimentação equilibrada, saudável, rica em fibras, em proteínas e gorduras e alimentos os mais naturais possíveis. Diminuir a quantidade ou a proporção de carboidratos, porque pão vicia, macarrão vicia, doce vicia, muito carboidrato. Quanto mais carboidrato você come, mais vontade você tem de comer, além de dar cárie, né? E que ele vai precisar rever isso. Ah, mas o meu médico falou que eu preciso parar de comer proteína, o meu dentista está falando que eu posso comer proteína, como é que é isso? Para a gente não se colocar em questionamento, como é que um dentista está falando isso, primeiro a gente estuda, tá? Estuda, se informe, tem muita informação por aí. E em segundo lugar, o que a gente pode sugerir para o paciente é dizer que, olha, você experimente fazer isso. Porque eu vou contar a história de uma paciente que compareceu para outros motivos, mas ela é jovem, ela tem ácido úrico alto, bem alto, e ela não come mais proteína, porque proteína aumenta o ácido úrico, e ela faz atividade física, mas ela tem muitas dores, porque ela tem fibromialgia também, e ainda assim ela tem osteopenia, muito jovem, mas ela é muito magra, e mais, ela não consegue ganhar massa magra, ela não consegue ganhar músculo, e mais, ela toma anticoncepcional. Então assim, o anticoncepcional acaba causando uma menopausa bioquímica na mulher. Então, como ela tem pouco hormônio, ela também não tem muito hormônio anabólico para conseguir formar mais músculo. Agora, como é que ela vai formar mais músculo se foi dito para ela que ela não pode comer proteína? Parou de comer proteína, não come quase nada, porque os índices de ácido úrico dela são altos. E ela é uma pessoa jovem, cheia de vários outros problemas, porque ela toma uma série de medicações para corrigir uma coisa e outra. O mais importante é a gente saber orientar o paciente para que ele consiga retornar à saúde, fazer uma alimentação equilibrada, menos carboidrato sem ser radical, é sempre uma orientação positiva. Para nós dentistas, menos carboidrato refinado vai melhorar muito a formação de biofilme dental cariogênico. Ah, mas e o paciente que tem doença periodontal, ele não tem tendência à cárie, como eu mesma sempre falo.
Sim, só que uma vez que ele tenha modificado ou controlado essa microbiota periodontopatogênica para uma microbiota mais relacionada à saúde, muito rapidamente ele pode desenvolver um aumento de bactérias fermentáveis, porque essas crescem muito rápido com uma alta ingesta de carboidratos. O que eu quero concluir aqui é que gota tem sim relação com a doença periodontal, não é um fator de risco, toda vez que tem isso vai ter aquilo, como por exemplo diabetes, doença periodontal, tabagismo e doença periodontal, mas é sim um item relacionado. A gente precisa saber mais sobre inflamação, a gente precisa saber mais sobre menos carboidrato ou alimentação low carb ou alimentação paleo, tanto para a saúde bucal quanto para a saúde geral, e ficar atento para a gente conseguir dar algumas orientações benéficas para o indivíduo. Principalmente para aquele indivíduo que ou ele tem acesso a um médico que atende muito rapidamente, ou ele só tem acesso ao serviço público e o serviço público também atende rapidamente. E aqui eu preciso defender os médicos que eles acabam tendo que fazer um atendimento muito rápido, e se o indivíduo não tem tem pouco grau de instrução, ele não vai buscar esse tipo de informação. E nós odontólogos, por mais que a gente trabalhe num sistema de mudança rápida de paciente, de agenda apertada, de pouco tempo de atendimento, mesmo o pouco tempo nós temos tempo de conversar com o paciente retorna. Por isso, a gente precisa fazer uso desse momento com o paciente para conseguir promover saúde, porque a saúde geral está realmente muito relacionada com a saúde bucal. Eu sou a professora Cristina Miura, eu idealizei o Periodiária para a gente compartilhar essas dicas sobre a periodontia de todo dia. Eu espero que o seu comentário, se inscreve no canal, clica no sininho para você ser notificado quando você receber quando tiver alguma postagem nova, e coloca aqui a sua dúvida, o que você achou, o seu comentário, o que você está achando, ou algum tema que você deseja que a gente converse da outra vez. Muito obrigada, até o próximo vídeo.